anestesiologia e subespecialista em anestesiologia para cirurgia cardíaca pelo Hospital Estela Maris de Guarulhos. Graduado em acupuntura pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Pós-graduado em diagnóstico e tratamento da dor pelo Hospital Israelita Albert Einstein, especialista mundial em terapia por ondas de choque pela Sociedade Brasileira de Terapia por Ondas de Choque, docente em dor no curso de graduação em fisioterapia respiratória e cardíaca da Unixul, docente em dor no curso de farmacologia da Universidade de Mogi das Cruzes, receptor e chefe de plantão na cadeira de urgências e emergências clínicas pelo Hospital e Faculdade de Medicina Santa Marcelina no campus Itaquera e mestrando no Departamento de Ensino e Pesquisa da Universidade de Mogi das Cruzes sobre a tese Técnicas não farmacológicas minimamente invasivas no controle do paciente portador de dor crônica com origem neuropática. Ufa! Isso, gente, é porque ele falou que ele resumiu, porque todos os cursos, tudo que ele fez, vai dar muita coisa, tá? Então, nós resumimos um pouquinho para vocês. Como você conseguiu tempo tão novo para fazer tudo isso? Roseli, bom dia. Bom dia. Quase boa tarde. Eu agradeço muito. Já são boa tarde, já é meio-dia e 20, né? As pessoas localizam muito dia, referência de dia, tarde em relação ao almoço, mas então eu vou deixar em aberto, cada um que goste da sua. Que o dia seja bom, seja ele dia, tarde, à noite, né? Que tudo seja bom. Que nós possamos deixá-lo cada vez mais profícuo. Eu sei que no meio de tantas palavras, tantas graduações, tudo, acho que não por minha culpa, muito menos sua, agradeço primeiramente a oportunidade de estar aqui. Imagina, nós é que agradecemos. Um pouquinho mais, é sempre tão bom, é sempre tão educativo, tão proveitoso e, como eu falei, tão profícuo a gente poder discutir um pouco mais de saúde e também no âmbito da prevenção, que seria o futuro da medicina mesmo, em todos os institutos de ponta, de pesquisa, de ensino. É por aí que a coisa vai. Mas, voltando à pergunta, e também, claro, perdão, um bom dia, boa tarde para todos os ouvintes. Agradeço a oportunidade de estar não desperdiçando, mas dedicando um tempinho para ouvir um pouquinho das minhas palavras e dessa pessoa maravilhosa que está ao meu lado, que é a Roseli. Imagina, obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade, né? Imagina, eu tentei fazer assim o melhor possível até agora. Tem muito mais coisa que eu quero fazer ainda. Mas engraçado que as pessoas sempre perguntam isso para mim. Doutor, como é que o senhor consegue fazer tanta coisa, ou fez e faz e ainda vai fazer muitas outras? Eu falo, olha, em partes eu consigo me beneficiar por ter um sono muito curto e insônia. Então, minha cabeça, felizmente ou infelizmente, ela não para. Né? Haja vista a minha querida noiva Daniela, que também não pode me deixar mentir. Então eu não consigo parar um segundo, o que é um lado bom. Eu consigo me especializar, tudo. Eu tenho pouco tempo para conseguir me restituir, respeitando o biorritmo. Ainda bem que o meu biorritmo, com 3 horas de sono bem dormidas, eu estou zerado. O que propicia fazer bastante coisa, que foi só uma pequena amostra do que eu faço ali. Brincando, pelo amor de Deus. Que triste, hein? Se eu dormir 3 horas, vocês não iriam conseguir estar me vendo agora, porque eu com certeza estaria aqui com a cabeça baixa e dormindo, tá? Mas olha, embora a dor seja uma condição universalmente presente em todos os tempos, a especialidade médica de controle da dor é nova. Exatamente. É isso mesmo? Isso. E como é que se controla a dor? Essa é uma pergunta também bem comum e muito importante, importantíssima. Porque a dor, hoje nós temos um conceito muito mais humanizado, muito mais importante e integrado, de você não olhar o paciente como outrora. Eu falo sempre que a medicina passou por um ciclo. Às vezes na medicina, um exemplo que eu vou dizer, não que seja o vigente, mas às vezes há 10 anos falavam-se assim, olha, a carne suína não comam por isso, por aquilo outro. Passam-se 10 anos, olha, por favor, comam carne suína. Então nós passamos por ciclos. É claro que em cada ciclo nós temos depuração e evolução. Não posso ignorar isso. E claro, da dor é a mesma coisa. Eu fiz um paralelo vindo para cá um pouquinho, até um pouquinho antes, conversando com a minha noiva, e fiz assim, puxa, tem uma coisa interessante para falar. Na década de 50, 60, nós tínhamos muito aqueles médicos das famílias.
Hoje temos os postos com medicina da família, medicina de família, minto. Nós tínhamos os médicos das famílias. Normalmente era um médico que tinha a sua família e na própria comunidade ele atuava nas casas dos seus vizinhos. E ele fazia de tudo. É claro que não se discutia muito a questão do que dava certo, tem essa. Porque se ele vai fazer um parto, por exemplo, ele vai conduzir um parto, e se for um parto cujo bebê tiver pélvico, ou seja, sentado, tenha certeza que isso será um problemaço. Se não chegar num ponto extremo, pior. Mas muita gente começou a reclamar um pouco disso, muitos pacientes com razão, porque você tinha uma medicina muito mais humana. O médico entrava, poxa, será que a gente pode pensar numa coisa mais humana do que abrir a porta do nosso lar para receber um profissional? Normalmente nós abrimos para receber o quê? Parentes, filhos, convidados, enfim, os nossos pais, nossos irmãos. Poxa, você vai receber um profissional, tá? Nós recebemos hoje em dia sim, mas a pessoa não vai arrumar geladeira e tal. Eu falei, mas é diferente. Normalmente não é um profissional que vai sentar, vai ouvir, vai cuidar, vai examinar a família, porque isso é uma questão assim de confiança extrema. A saúde e a vida. Se eu dedico a vida do meu filho a um médico da família, que eu abro a porta e ele entra, a responsabilidade é absurda. Com certeza. E é o que eu passo para os meus alunos também. Eu sempre falo, olha, por favor, tentem pelo menos. Lembrem de vossos juramentos todos os dias. Nunca se distanciem da humanidade. Nunca, nunca. Nunca percam o que é mais importante. O mais importante não é ser um docente em Harvard, não é isso. O mais importante é tratar com decência, com humanidade, com carinho, com amor. E como é difícil isso? Como é difícil? Justamente conversando, aí olha, puxa, vindo pra cá, corre, pega trânsito e tal, que bom, que ótimo que deu tudo certo. Nada acontece por acaso. Claro. E essa questão, olha só, o médico, aí ele foi se distanciando um pouco das famílias e ele foi indo para instituições de ensino. E chegou-se um ponto em que procurávamos, há uns 20 anos mais ou menos, procurávamos ortopedista para um trabalho em relação à mão, teria se quebrado a mão, os dedos, e você procuraria ortopedista e ele falou, olha, eu sou ortopedista, mas eu não cuido de membro superior. Você pode procurar o meu amigo, meu colega, uma indicação minha, fulano de tal. E você ia correndo lá. Eu cheguei a ver isso. Puxa vida, olha, mas e agora? Eu estou precisando muito, eu fraturei a minha mão direita. Peraí, você falou mão direita? Ah, puxa vida, mas eu só trabalho mão esquerda. Caramba, então ficou lá atrás uma humanidade, né, humanização muito forte, muito presente. Depois o quê? Ultra especializações. Agora eu falo assim, de um jeito bem simples, um jeito particular, bem singular, eu coloco que nós estamos evoluindo de novo. Porque agora é mais holístico, respeitando um pouco, né, a terminologia. Mas o médico hoje ele olha não só como antes. Olha, o leito 21 é um apêndice. Se você, puxa vida, se parar para pensar, você vai imaginar, eu vou abrir a porta, eu vou encontrar no leito, vai ter um apêndice na cama. Então existia muito essa questão. E isso foi batido muito na classe médica. A classe médica tomou muita paulada, perdão a expressão, mas tomou mesmo. E tinha que tomar, a verdade é essa. Se não vai pela dor, vai pelo amor. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Tem que chegar. Nós temos que evoluir. O objetivo era chegar. O objetivo era chegar. E estamos chegando. Não vou falar que chegamos plenamente. Agora o médico da dor, por exemplo, ele volta um pouco aquele preceito lá da década de 50. Então ele cuida como um todo. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, 8 pessoas em 10 referem a algum tipo de dor. Alguém pode falar assim, mas eu não estou tendo dor nenhuma. Mas eu não estou falando só de dor física, essa é a questão. Então você tem a dor espiritual, respeitando todos os credos, as religiões, enfim. A dor espiritual, você tem uma dor também emocional, uma depressão, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia. O paciente sofre muito, às vezes muito mais do que um agravo físico. E por consequência, não só o paciente tem que ser tratado da dor, mas quem o ama, quem o acompanha, quem normalmente é a família, exatamente.
Então é um pouco do conceito do quê? Da família dos anos 50, mas numa visão multidisciplinar. Porque senão o médico teria que fazer todas as faculdades. Eu teria que ser um psicólogo, eu teria que ser um fisioterapeuta, eu teria que ser um TO. Nós não conseguimos. Aí é um ponto muito bom. Se é que eu posso estender um pouco e falar um pouquinho disso. Claro, com certeza. Nós estamos aqui para aprender também. Imagina, muito obrigado. Isso é muito bom. Na época da ultra especialização, o médico tinha muita vaidade sim. Então, era aquele ser que, eu brinco, não é que muitos achavam que era deuses, eles tinham certeza absoluta que assim o eram. Hoje nem tanto. Para o bem da humanidade e também desses médicos, de nós médicos, estamos trabalhando agora, sentimos a necessidade real de trabalhar com outras especialidades. Então, um sonho meu, na verdade, questão da medicina, da dor, da disciplina dor dentro da medicina, é justamente compor um grupo multidisciplinar. O que é difícil. Eu falo e eu ainda se eu for falar agora que todo mundo vai cair de costas. Eu ainda sou músico, então, meu Deus do céu, mas toca quando? Faz o quê? Ainda bem que o senhor falou que eu ia falar, dá tempo? Dá tempo como? Só se for no banheiro, vai cantar alguma coisa ainda. Mas dá. Eu falo que assim, você sustentar uma banda, entre aspas, é como se você casar 4, 5 vezes ao mesmo tempo. Porque você convive com aquelas pessoas todos os dias e cada um tem as suas peculiaridades. Então nós temos que respeitar tudo isso. E o respeito é um traço evolutivo, coisa que também estava caindo muito. Ou seja, o médico também estava deixando de respeitar a vida. Estava deixando de respeitar o paciente. Por quê? Via-se a necessidade de fazer tudo muito rápido. O mundo é rápido, o mundo é dinâmico. Mas nesse ponto é deletério. Agora aconteceu um estudo em cima disso. Puxa, como eu posso trabalhar num mundo dinâmico, rápido, mas eu quero fazer sim a diferença para um paciente. Ele precisa, eu preciso, eu vou fazer, eu quero, eu jurei. Eu nasci para isso. Puxa, como é que eu posso fazer isso? Alguém teve uma brilhante ideia. Puxa, vamos então assim trabalharmos juntos, mas de uma forma bem humilde, sem ter o supra-chefe do cosmos, tudo. Não. Vamos sentar todos, sento junto ao psicólogo, sento junto ao fisioterapeuta, ao fono, à nutricionista, e vamos conversar e discutir o caso de paciente. Por exemplo, eu posso falar, olha, puxa vida, eu tenho um paciente, 28 anos, ele sofreu um acidente automobilístico, ele teve um trauma de membro inferior direito, com limitações, aí vem as partes mais específicas. Sim. Só que nisso, o psicoterapeuta, não só o psicólogo, eu vou dizer como psicoterapeuta, porque não só o psicólogo, mas pode ser um analista, enfim, tem vários setores por aí. Aí também é um universo muito gostoso de se atuar. Mas aí ele pode passar uma coisa muito interessante e vai passar. Porque ele vai estar pensando, puxa vida, esse agravo físico está levando a, olha isso aqui. Talvez eu como médico, tentando discutir de uma forma multidisciplinar as consequências, eu não consiga enxergar o dano na psique. Mesmo que eu queira. Talvez eu possa até ter uma ferramenta ou outra para fazer isso. Mas às vezes eu estou tão envolvido com um processo médico, mais até fisiológico, mais matéria da coisa, pensando sim no paciente, de uma forma diferente, mas talvez a psique não tanto como deveria. Aí o terapeuta pode chegar e falar, olha, vocês perceberam tal coisa? O paciente está apresentando tal. Desde o acidente, ele teve uma perda, um exemplo, uma perda ponderal. Ele perdeu 10 quilos em 2 semanas. Puxa vida, mas espera um pouquinho, mas isso é muito grave. Aí o fisioterapeuta levanta e fala assim, olha, posso opinar? Tá claro. Puxa, se ele perdeu 10 quilos, ele perdeu proteína. A recuperação dele traumática vai ser prejudicada. Então, tudo está intimamente interligado. Só que são 2 desafios. E são 2 grandes desafios. Porque o primeiro é você compor uma equipe assim. Você vai ter que lidar com vaidades, com ego, com instrução. Com certeza. Com todas as coisas que nós lidamos no dia a dia do ser humano.
só que de uma forma muito mais, você tem que ser muito mais limpo